Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de Washington, D.C., nascia timidamente atrás dos arranha-céus, pintando a cidade em tons dourados e alaranjados. O trânsito estava pesado, mas calmo, com buzinas ocasionais soando aqui e ali. No entanto, naquela manhã, um acontecimento inesperado viraria a rotina de cabeça para baixo. Uma simples abordagem policial se transformou em um confronto que ninguém poderia imaginar. O jovem e confiante policial branco usava seu uniforme impecavelmente passado. Ele havia passado anos seguindo as regras à risca, acreditando firmemente que sua autoridade era absoluta. Quando viu o veículo militar avançando lentamente à frente, viu apenas um motorista comum, pensando estar lidando com uma simples infração de trânsito. Ele sinalizou para o motorista parar, seu tom já severo, quase autoritário, antes mesmo de o veículo parar. Lá dentro, ao volante, estava sentado um homem de olhar calmo, mas penetrante, cuja mera presença inspirava respeito. Ele vestia o uniforme de general do Exército dos Estados Unidos, decorado com medalhas e insígnias que revelavam décadas de serviço corajoso e sacrifício. Sua pele escura contrastava com o brilho do uniforme, mas ele irradiava uma autoridade natural que rivalizava com a do policial lá fora. O policial deu um passo à frente, com o talão de multas na mão, pronto para fazer cumprir a lei, mas completamente alheio à identidade do general. Repetiu as frases padrão quase mecanicamente. Carteira de habilitação e documentos. Você sabe por que estou prendendo você. O general, por sua vez, observava calmamente, sem demonstrar raiva nem impaciência, mas cada palavra, cada gesto do policial parecia alimentar um latente senso de justiça que logo se manifestaria. O que parecia uma verificação de rotina rapidamente se transformou em uma lição de humildade para o policial. Pois este general conhecia o peso da honra, da disciplina e, acima de tudo, sabia que às vezes, o karma ataca mais rápido e com mais força do que se imagina. Cada momento que se seguia preparava uma cena em que o verdadeiro poder não seria o do uniforme, mas o da sabedoria, da dignidade e da sutil vingança do destino. À medida que a manhã avançava, o ar fresco de Washington ainda carregava o aroma de café e jornais recém-impressos. O policial branco, chamado Ryan Thompson, observou o SUV militar diminuir a velocidade na esquina. Seus instintos lhe disseram para intervir. Sem pensar duas vezes, ele fez sinal para o motorista parar. Lá dentro, o general Marcus Bennett, um homem negro na casa dos 50 anos, com o rosto marcado por anos de serviço e combate, diminuiu a velocidade calmamente. Colocou as mãos no volante, olhando para frente impassível. Olá, senhor. Pode me mostrar sua carteira e documentos? Perguntou Ryan, com a voz firme e um pouco condescendente. Marcus respondeu calmamente. Claro, oficial. Está tudo em ordem. Ryan olhou para o uniforme militar e as medalhas no painel, mas sua arrogância não lhe permitiu reconhecer imediatamente a patente e a identidade do general. Ele anotou algo em seu caderno e começou a levantar a voz. Você estava em alta velocidade. Vou ter que te parar. Marcus permaneceu em silêncio, com o olhar refletindo total domínio da situação. Sabia que sua carreira, honra e dignidade não estavam ameaçadas por aquele jovem oficial impulsivo. No entanto, sentia que aquele momento lhe ensinaria uma lição importante. Às vezes, aqueles que pensam que detêm o poder são os primeiros a aprender a humildade. O policial começou a preencher os formulários, sem saber que estava prestes a desencadear uma série de eventos que virariam o karma contra ele. O general, sempre calmo, deixou a situação passar, mas seus pensamentos se preparavam para garantir que aquela interação não se resumisse a uma simples abordagem policial. Enquanto o oficial Ryan Thompson preenchia seu livro de multas, ele sentiu uma leve tensão no ar, como se algo inesperado estivesse prestes a acontecer. Ele olhou para o general Marcus Bennett, esperando uma reação de preocupação ou pânico, mas viu apenas calma e segurança. Senhor Bennett, continuou Ryan, seu excesso de velocidade é grave. Terei que acompanhá-lo até a delegacia para inspeção. Marcus assentiu levemente, seus profundos olhos negros encarando o policial. Se insiste, policial. Mas saiba que conheço os meus direitos. Ryan sentiu um arrepio de irritação. Para ele, o homem parecia simplesmente arrogante, pensando que poderia escapar da lei. Então, ordenou que o general saísse do veículo. Marcus obedeceu lentamente com dignidade, cada movimento preciso, demonstrando a disciplina de um soldado experiente. Foi aí que o karma começou a bater. Enquanto Ryan tentava inspecionar o veículo, um chamado de rádio soou alto em seu rádio de serviço. Sua voz, geralmente autoritária, tremeu levemente.
Thompson, recebemos uma chamada de emergência. A área que você está monitorando precisa de você imediatamente. Ryan, confuso, olhou para Marcus. Você tem que vir comigo para bem ficar aqui por alguns minutos e... Mas Marcus, com uma calma quase insolente, interveio. Oficial Thompson, talvez você devesse primeiro se certificar de que suas outras responsabilidades estejam cobertas antes de tentar me prender. Naquele momento, outra viatura policial chegou a toda velocidade. Os colegas de Ryan, alertados por rádio, exigiram sua atenção imediata. Pego de surpresa, Ryan percebeu que não conseguia mais controlar a situação. O general, por sua vez, permaneceu perfeitamente imóvel, com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Este pequeno incidente, que a princípio parecia insignificante, já havia começado a inverter os papéis. O policial, que deveria impor autoridade, viu-se sobrecarregado, enquanto o general, mestre da paciência e do timing, observava calmamente a lição que o destino lhe oferecerá. O general Marcus Bennett manteve a calma enquanto o policial Ryan Thompson corria de veículo em veículo, tentando lidar com a emergência imprevista que surgira a poucos quarteirões de distância. O policial, normalmente no controle de todas as situações, sentiu o peso do inesperado sobre seus ombros pela primeira vez. Marcus Ryan sussurrou, tentando recuperar o controle. Bem, este não é o momento para... Mas o general, com voz calma e firme, respondeu. Policial Thompson, parece que o senhor está distraído com outras emergências. Talvez seja melhor cuidar delas antes de continuar a inspeção. Ryan sentia uma frustração crescente. Cada palavra que o general dizia parecia destacar sua momentânea incompetência. E pior, o olhar calmo e confiante de Marcus o fazia parecer quase ridículo. Era como se o karma lhe enviasse uma mensagem sutil, porém poderosa. Respeito não se compra com uniforme. Para piorar a situação, um civil se aproximou e observou a cena. Pareceu surpreso ao ver um policial desorientado encarando um homem sentado calmamente em seu veículo militar. Alguns transeuntes começaram a filmar a cena com seus celulares. Ryan sentiu o rosto esquentar. Não se tratava mais de uma simples prisão. Era um momento em que seu orgulho estava em jogo diante de testemunhas. Senhor Bennett, disse Ryan, tentando recuperar sua autoridade, o senhor pode cooperar? Marcus assentiu lentamente sem se levantar do veículo. Já estou cooperando, policial. Mas acho que o senhor deveria reconsiderar sua abordagem. Naquele exato momento, Ryan percebeu que estava se metendo em encrenca. A situação que ele julgava estar sob controle estava completamente fora de controle. O general, com sua paciência e autocontrole, acabará de lhe dar sua primeira lição de humildade. Nunca se pode subestimar a experiência e a calma de um verdadeiro líder. O karma o atingiu pela primeira vez. O que deveria ter sido uma prisão de rotina transformou-se em uma humilhação silenciosa, uma lição que Ryan jamais esqueceria. Marcus, no entanto, observava com um leve sorriso, pronto para deixar os acontecimentos se desenrolarem, ciente de que a justiça e a dignidade estavam do lado daqueles que esperavam o momento certo. O policial Ryan Thompson estava acostumado a controlar cada situação, cada interação e cada ordem que dava. Mas, naquela manhã, todos os planos que ele considerava infalíveis pareciam ruir como um castelo de cartas. Após o incidente na estrada, ele retornou à sua viatura para pegar seu caderno e redigir o relatório. Mal sabia ele que o karma lhe reservava outra lição, muito mais direta. Enquanto ele digitava as informações em seu sistema de rádio, uma chamada da central telefônica soou, mas não se tratava de uma emergência simples e rotineira. A voz do outro lado anunciou: Thompson, você deve comparecer imediatamente à delegacia para responder a uma reclamação. O incidente envolve um veículo militar, e o motorista é Marcus Bennett. Ryan sentiu o coração disparar. O nome ecoava em seus ouvidos. Marcus Bennett. General Marcus Bennett. Ele havia aprendido, um general do exército dos Estados Unidos. Um homem cuja reputação e poder excediam em muito tudo o que Ryan conhecia. E agora, todos os seus erros e arrogância seriam expostos diante de seus superiores. O policial assumiu o volante com urgência, dirigindo a toda velocidade em direção à delegacia. Cada sinal vermelho parecia atrasá-lo, cada buzina o deixava mais nervoso. Ele quase conseguia sentir o olhar do general sobre ele, mesmo à distância. Quando Ryan finalmente chegou à delegacia, foi recebido pelo chefe de polícia com um rosto sério. E Thompson, ouvi dizer que você prendeu um general. Pode explicar como isso aconteceu? Ryan gaguejou, tentando explicar a multa por excesso de velocidade e abordagem policial. Mas o chefe, impassível, o interrompeu.
Você percebe que esse tipo de incidente pode ter sérias consequências diplomáticas e midiáticas. Naquele exato momento, Marcus Bennett entrou na delegacia. Seu uniforme impecável, sua postura digna e sua calma natural enchiam a sala. Todos os olhares se voltaram para ele. Ryan sentiu o rosto corar. O karma o atacara novamente. O oficial que deveria impor sua autoridade se viu humilhado, diante de seus superiores e do próprio general. Marcus caminhou lentamente em direção a Ryan, com um leve sorriso nos lábios e disse: Policial Thompson, acredito que temos um mal-entendido a esclarecer. Cada palavra que o general dizia parecia calculada, deliberada e ainda assim terrivelmente poderosa. Ryan compreendeu então que não era apenas sua carreira que poderia ser afetada, mas também seu ego, sua reputação e seu orgulho. O karma estava apenas começando. Após o incidente na delegacia, o policial Ryan Thompson achou que poderia recuar discretamente e resolver a situação antes que ela piorasse. Mas Marcus Bennett tinha outros planos. O general, com sua calma e total autocontrole, compreendia perfeitamente o poder da humilhação sutil. E sabia como o karma pode atingir onde mais dói, em público. Na manhã seguinte, uma cerimônia militar acontecia perto do Capitólio, com a presença da imprensa local e de vários oficiais de alta patente. Ryan havia sido convocado para depor sobre o incidente do dia anterior, ingenuamente pensando que poderia justificar suas ações. Ele chegou com seu uniforme impecável, mas com o estômago embrulhado, já sentindo que algo estava errado. Marcus Bennett, sempre elegante e sereno, estava no centro da cerimônia, saudando os oficiais e recebendo as honrarias que havia conquistado ao longo dos anos. Quando Ryan foi chamado para depor, a imprensa correu em sua direção, com câmeras em punho e microfones em punho. Cada palavra que ele dizia parecia mais fraca que a anterior. Ele explicou a situação com hesitação, mas seu relato revelava sua agitação e falta de controle. O general, vendo isso, interveio calmamente. Policial Thompson, quero esclarecer que tudo estava em ordem e que sua intervenção, embora entusiástica, não foi necessária. A imprensa noticiou cada palavra. Ryan sentiu as bochechas queimarem, sua credibilidade se esvaindo diante de todas aquelas testemunhas. Até mesmo alguns colegas que sempre o admiraram começaram a trocar olhares constrangidos. O karma havia atacado novamente e desta vez, de forma pública e irrevogável. Marcus, com um sorriso quase imperceptível, conclui: é sempre bom lembrar que paciência, vigilância e respeito mútuo são mais poderosos do que qualquer autoridade imposta por um uniforme. Naquele momento, Ryan compreendeu perfeitamente que o dia anterior fora um aviso. O karma paciente e metódico acabará de infligir uma humilhação que ele jamais esqueceria. Ele pensava ter a situação sob controle, mas a realidade era clara. Subestimar alguém como Marcus Bennett tinha um preço muito alto. Após a humilhação pública da cerimônia militar, o oficial Ryan Thompson pensou que poderia recuperar algum controle sobre sua vida cotidiana. Mas o karma implacável não lhe dava trégua. Cada movimento, cada decisão, agora seria examinado com atenção. No dia seguinte, Ryan foi chamado à sala do chefe de polícia. Seus colegas sussurravam enquanto ele passava, e ele sentia os olhares pesados e críticos dos outros. O chefe impassível o fez sentar. Thompson, começou ele. Houve várias reclamações sobre o seu envolvimento com o general Bennett. Você deveria estar exercendo controle, não criando um incidente diplomático. Ryan sentiu um nó na garganta. Cada palavra que o líder dizia parecia pesar uma tonelada. Eu só pensei, ele respondeu hesitante. Suas intenções não são suficientes, Thompson. Você será temporariamente suspenso enquanto investigamos. O policial sentiu o chão se mover sob seus pés. Uma suspensão temporária e possivelmente uma anotação permanente em sua ficha. O karma agora atacava profissionalmente. Mas isso não era tudo. As redes sociais se aproveitaram da história. Vídeos do incidente já circulavam online, com comentários cada vez mais virulentos. Ryan havia se tornado, contra sua vontade, um símbolo de arrogância injustificada. Cada notificação em seu celular era um lembrete de que o mundo inteiro havia testemunhado sua derrota silenciosa. Enquanto isso, Marcus Bennett permaneceu discreto, mas no controle. Ele havia escolhido não usar seu poder para humilhar Ryan publicamente. No entanto, sua mera presença, sua calma e sua dignidade foram suficientes para demonstrar que a verdadeira autoridade não pode ser comprada com um uniforme. Ryan voltou para casa naquela noite com o coração pesado, percebendo que o karma nunca se limita a uma única lição. Toda arrogância, todo excesso de confiança, toda subestimação do outro tinha um preço. E ele acabará de pagar o seu.
Após sua suspensão, o policial Ryan Thompson estava determinado a se redimir. Ele percebeu que sua arrogância e falta de cautela lhe custaram caro. Todas as manhãs, ao vestir o uniforme, ainda sentia o peso da humilhação pública e da perda de credibilidade. Determinado a reconquistar o respeito de seus colegas e superiores, Ryan procurou uma maneira de contatar Marcus Bennett para se desculpar pessoalmente. Ele sabia que o general, com sua calma e sensatez, poderia transformar aquele incidente em uma lição ainda mais memorável se Ryan agisse de forma inadequada. Então, ele ligou para o escritório de Marcus e pediu uma reunião. Para sua surpresa, o general concordou, com a mesma calma que o perturbara desde o início. Policial Thompson, vou lhe dar alguns minutos. Seja claro e honesto. Durante a reunião, Ryan tentou explicar. General Bennett, eu lamento profundamente o meu comportamento. Eu nunca deveria ter. Marcus o interrompeu gentilmente. Thompson, você já pagou o preço pela sua arrogância. A humilhação, a suspensão. Essas são lições. O importante agora é o que você faz com elas. Ryan sentiu uma mistura de alívio e frustração. Queria mostrar que havia mudado, mas o general não lhe dava uma validação fácil. Marcus continuou. Você deve entender que a autoridade não se prova pela força ou intimidação, mas pelo respeito e autocontrole. Ryan assentiu, tentando conter as emoções. Sabia que o karma ainda lhe reservava surpresas, mas estava determinado a aprender desta vez. Marcus silenciosamente o deixou digerir suas palavras. Ao sair do gabinete do general, Ryan sentiu algo mudar dentro de si. A humilhação e o karma haviam cumprido seu propósito. Ele finalmente compreenderá que respeito é conquistado, não imposto. No entanto, ele não sabia que o destino ainda tinha uma última lição a lhe oferecer antes que pudesse realmente seguir em frente. Poucos dias após seu encontro com Marcus Bennett, o policial Ryan Thompson achou que poderia retomar sua vida profissional normal. Ele havia tomado notas, refletido sobre seus erros e tentado ser mais humilde diante dos colegas. Mas o karma, sempre paciente, tinha uma última lição para ele, e desta vez, ela o atingiria onde ele menos esperava. Naquela manhã, Ryan foi enviado para inspecionar um veículo suspeito perto de uma área residencial. Lá, ele reconheceu imediatamente o carro, aquele que Marcus havia dirigido durante o acidente de trânsito. Seu coração apertou. Seria outra armadilha? Ao se aproximar, viu Marcus sair do veículo, acompanhado por vários policiais à paisana. Ryan sentiu um pânico sutil crescer dentro de si, mas se obrigou a manter a calma. Marcus caminhou em sua direção com o mesmo sorriso contido. Oficial Thompson, parece que você chegou na hora errada de novo, disse Marcus calmamente. Antes que Ryan pudesse responder, uma câmera escondida atrás de uma árvore se ativou. Os policiais militares estavam lá para uma operação de segurança delicada, e Marcus previu que a presença de um policial desinformado poderia causar um mal-entendido. Com paciência e visão, Marcus transformou a situação em uma demonstração de cautela e inteligência tática. Ryan percebeu imediatamente que estava sendo humilhado novamente, mas desta vez de forma sutil e estratégica. Marcus o havia precedido novamente, demonstrando que experiência, ponderação e controle sempre superam a impulsividade. Thompson, concluiu Marcus, a verdadeira força não está em punir ou controlar, mas em compreender e antecipar. Você ainda tem um longo caminho a percorrer, mas acredito que pode aprender. Ryan abaixou a cabeça, ciente de que o karma havia lhe ensinado sua lição final. Não se tratava apenas de humilhação ou perda de carreira, mas de uma verdadeira reavaliação pessoal. Pela primeira vez, ele se sentiu pronto para uma mudança de verdade. Após o último incidente com Marcus Bennett, o policial Ryan Thompson voltou para casa naquela noite com uma sensação estranha, uma mistura de alívio, vergonha e determinação. Ele sabia que o karma havia cumprido sua parte e que seu orgulho havia sido seriamente ferido, mas finalmente estava começando a entender o verdadeiro significado de respeito e humildade. No dia seguinte, na delegacia, Ryan encarava seu trabalho de forma diferente. Cada interação com os colegas, cada verificação de rotina, cada decisão agora era ponderada e imbuída de paciência. Ele se dava ao trabalho de ouvir antes de julgar, de observar antes de agir, ciente de que a pressa havia sido sua maior fraqueza. Ao receber um chamado para ajudar a resolver uma pequena disputa entre civis, Ryan abordou a situação com calma. Ele dedicou tempo para conversar com cada parte, entender suas perspectivas e encontrar uma solução justa. Pela primeira vez em muito tempo sentiu uma profunda satisfação, não por ter imposto sua autoridade, mas por ter agido com discernimento e respeito.
O general Marcus Bennett, informado dessas mudanças por alguns oficiais em campo, anotou mentalmente o progresso de Ryan. Embora nunca tivesse tentado humilhar o oficial sem motivo, agiu de uma forma que teria resultado em uma experiência de aprendizado duradoura. E agora ele via que a lição havia valido a pena. Ryan, por sua vez, começava a entender algo fundamental. A verdadeira força não reside na demonstração de poder, mas na capacidade de se controlar, respeitar os outros e antecipar as consequências dos próprios atos. Cada humilhação, cada fracasso, cada olhar zombeteiro do passado se transformava em um trampolim para se tornar um policial melhor, e um homem melhor. Aquele dia marcou uma virada. O karma o atingiu, mas também abriu caminho para uma transformação profunda. Ryan Thompson não era mais apenas um policial impulsivo. Ele estava a caminho de se tornar alguém atencioso, respeitoso e confiável. Poucas semanas após os eventos, o policial Ryan Thompson havia mudado profundamente. Sua atitude na delegacia e em campo era diferente, mais atencioso, mais respeitoso, mais humilde. Seus colegas começaram a notar seu crescimento, alguns céticos no início, mas todos impressionados com sua capacidade de aprender com seus erros. Certa manhã, Ryan recebeu um telefonema do próprio general Marcus Bennett. A voz, calma e comedida, convidou Ryan para uma reunião. Desta vez não era para um sermão, mas para reconhecer o progresso do oficial. Policial Thompson, disse Marcus com um leve sorriso, tenho acompanhado suas ações nas últimas semanas. O senhor demonstrou paciência, discernimento e respeito. Estou impressionado. Ryan, comovido, sentiu um peso enorme ser tirado de seus ombros. Obrigado, General Bennett. Suas lições foram difíceis, mas eu as entendi. Nunca as esquecerei. O general assentiu. Respeito e humildade são qualidades raras. Você começou a internalizá-las. Lembre-se sempre de que a verdadeira autoridade é conquistada pelo exemplo, não pela força. Pela primeira vez em muito tempo, Ryan sentiu uma profunda sensação de satisfação. O karma fora duro, mas justo. Cada humilhação, cada lição, cada erro levaram a se tornar um homem melhor e um policial melhor. Mais tarde, enquanto dirigia para longe, Ryan se lembrou daquela manhã na estrada, quando parou Marcus Bennett, achando que tinha tudo sob controle. Tudo parecia tão distante, quase surreal. Ele sorriu, percebendo que o verdadeiro poder não está no uniforme, mas no caráter, na paciência e no autocontrole. Naquele dia, a história de Ryan Thompson finalmente se tornou uma lição que ficaria gravada para sempre. O karma sempre ataca, mas também oferece uma chance de redenção, transformação e de se tornar a melhor versão de si mesmo.